Boa tarde, meus amigos. Estamos iniciando novamente nossos vídeos após um longo período sem postar nada. E esse vídeo vai ser uma apresentação do nosso canal. E vou falar também sobre EPIs, Equipamento de Proteção Individual. Todo bricoleiro, todo marceneiro amador, o robista, ele começa a trabalhar e acaba não tendo uma preparação sobre segurança. Então a pessoa vai lá, compra uma maquininha, uma tico-tico, aí ele começa a fazer algumas coisas, se empolga, porque a marcenaria é uma coisa muito gostosa, o artesanato, torno de madeira também é outra coisa viciante. E ele começa a trabalhar com esses equipamentos sem ter uma noção de segurança. Aí ele compra uma serra circular, o perigo já aumenta. Ele resolve que quer uma plaina, ele quer uma desengrossadeira, e o item segurança acaba ficando de lado, né? Então nós vamos falar sobre o principal que a pessoa tem que usar sempre, são óculos de segurança. O óculos de segurança, para começar, todo equipamento de segurança, ele tem que ter o CA. Esse aqui, por exemplo, ele é gravado, não dá para ver. Todos eles são gravados Esse aqui talvez dê para ver melhor. Também é gravado no próprio material, não é a tinta, então fica difícil identificar, mas olhando próximo a gente consegue identificar esse número. Para trabalhar em qualquer indústria e entrar, né, no território da indústria, todo equipamento tem que ter um certificado de autorização, ele tem que ser testado e comprovado que para aquilo que ele foi desenvolvido, ele tem a eficácia. Então nunca compre uma botina, um avental, se não tiver o número. Por exemplo, eu gosto de trabalhar com esses aventais de raspa de couro. Esse aqui, por exemplo, é da Zanel. Então a gente consegue ver um certificado de autorização. Quer dizer, esse equipamento ele foi testado pelos órgãos do governo e aprovado. Então, para o fim específico a que ele foi desenvolvido, ele supre as necessidades. Então, por exemplo, para cada tipo de trabalho, você vai usar um equipamento. Se você vai trabalhar com solda, você tem que usar as luvas de raspa de couro. Tem essa outra, que ela é um material muito mais grosso, muito confortável, apesar de parecer uma luva pesada, mas olha, ela veste muito bem, dando toda a mobilidade que a gente precisa. Essas são mais indicadas para soldas. E se você vai trabalhar com coisas mais delicadas, por exemplo, você está trabalhando com madeira, então sempre aqueles fiapos acabam entrando na mão. Depois à noite, a hora que começa a olhar, é até divertido ficar tirando as raspinhas de madeira que estão grudadas na pele. Então temos essas luvas, também da Zanel, são mais leves e mais específicas para esse trabalho, porque ela não envolve o braço inteiro, a mão respira bem, você consegue trabalhar e você fica protegido dos fiapos da madeira, né? Então são uns equipamentos de segurança. Com relação aos óculos, eu sempre tive uma dificuldade muito grande, porque eu não consigo colocar um óculos desse em cima do meu. Eu uso, eu tenho eles aqui porque eu fui ao longo do tempo comprando vários modelos, tem outros modelos também, e fui ao longo do tempo comprando, mas não me adaptei com nenhum. No torno eu uso aquela máscara facial.
porque ela espirra muito. Então mesmo com óculos de segurança, a pele acaba ficando toda cheia de madeirinha, né, de serragem. Então eu gosto de usar, além do óculos de segurança, eu uso a máscara facial. E aí, procurando no mercado, eu consegui achar um óculos que eu pudesse mandar fazer a lente. Até na época foi muito barato. A empresa chama Stel Pro. Esse modelo aqui é o Turbine. E ele, a armação custou, não passou de R$50, essa armação aqui. E aí eu mandei na ótica colocar a lente. Então, a hora que eu estou trabalhando, eu uso ele. Ele dá uma proteção nas vistas. Ele tem também a parte emborrachada que pode ser acrescentada. Então ele é um óculos que me encaixa bem e me dá segurança para continuar trabalhando. Como agora eu só estou fazendo uma apresentação, eu vou continuar com o meu, que é levinho, já estou acostumado. Já uso óculos há quase 30 anos. Não é só tiro para dormir e tomar banho. Mas então é isso que eu queria falar para vocês, é sobre os equipamentos de segurança. Com relação às luvas da Zanel, outro dia o Paulo falou no fórum uma coisa que eu achei interessante, que ele analisou a luva, e ele falou uma frase que minha mãe também sempre falava, que ele falou que a avó dele falava, que para analisar um produto costurado, é virar do avesso e ver a qualidade da costura, né? A qualidade da luva, olha, tem, além do couro, ainda tem um forro macio. Essa luva aqui é muito confortável para trabalhar. Para trabalhar com solda, ela é excelente. Eu com qualquer tipo de material. E a avó dele falava que para ver a qualidade de um produto costurado, é só ver a costura interna. E realmente, minha mãe era costureira. Foi a primeira bricoleira que eu conheci, porque em casa ela fazia de tudo. E ela também falava que para conhecer a qualidade de uma roupa era só virar do avesso e olhar a costura. Então eu realmente indico os produtos da Zanel. Todos eles têm CA, então as indústrias podem comprar à vontade. O número CA, se você entrar no site, eu vou deixar depois o link embaixo, e quando a gente digita o número que está impresso aqui, no site, que eu vou deixar o link embaixo, ele vai te dar o fabricante, para que serve, qual a utilidade, você vai obter todos os dados do produto. Então isso, para quem trabalha com segurança, é uma coisa muito boa, porque você pode analisar o produto por esse site, ver se ele vai suprir as necessidades de segurança da empresa e do robista também. Então eu indico a todo robista, não esqueçam o EPI. É indispensável trabalhar, mesmo que for assim, eu vou só cortar essa madeira, use EPI. Outra coisa também que eu aprendi quando eu estudei no Senai, eu não uso relógio. Infelizmente eu estou tendo que usar isso aqui porque o nervo está irritado e se eu ficar sem, começa a doer. Mas é uma coisa que sai facinho, né? Vou até deixar fora aqui. Não use relógio, não use anéis. Quando for trabalhar no torno, for trabalhar com alguma máquina, retire os anéis, aliança, relógio, corrente, não deixe nada. Se você estiver trabalhando com um torno e tiver um anel no dedo e de repente a placa enroscar aqui por algum motivo, ou a peça que você está trabalhando, você pode amputar o seu dedo. Se você tiver com uma corrente, a máquina, uma serra circular, ela pode enroscar nessa corrente e puxar você contra a máquina. Outra coisa também que as pessoas fazem muito e que eu acho assim, é usar a barriga como bancada. Nunca se usa barriga. A pessoa pega uma chave de fenda, segura a peça aqui e tá. Se escapar, é um objeto perfurante. Se você tiver com um avental desse, vai ser muito difícil, vai precisar de muita força para entrar. Mas se você não estiver usando, como a maioria dos robistas que eu conheço, que trabalham sem camisa,
Eu já cansei de ver vídeos no YouTube, a pessoa totalmente sem segurança nenhuma, sem camisa, sem usar óculos, sem usar uma máscara facial, e está lá parafusando. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu tinha por volta de 18 anos e eu trabalhava com eletrônica. E naquela época eu estava arrumando um toca-disco Garrard e a gente usava uma chave bem fininha, que ela tinha mais ou menos uns 20 centímetros. E era muito fina, era coisa de 3 milímetros. Eu estava montando o braço do toca-disco, então eu já tinha o costume de apoiar o braço aqui, o toca-disco em pé, preso numa placa de madeira, e ele ficava em pé e eu colocava a mão aqui segurando o braço e apertava a chave aqui. Bom, sempre fiz isso, nunca aconteceu nada. Um belo dia, por distração, a chave escapou e eu vi um cirquinho, ficou um circo armado aqui. Ela chegou a atravessar a minha mão, não chegou a perfurar aqui, mas levantou aqui. Nisso, na hora, eu segurei assim, ranquei com força, já começou a sair muito sangue. Fui para o pronto-socorro, aí tive que tomar antitetânica, o médico deu uns pontinhos. Graças a Deus não atingiu nenhum nervo, a chave passou por entre os nervos e aqueles ossos que a gente tem aqui, então ela não chegou a atingir nada, foi só carne. E ela, como eu tinha costume de limpar todas as ferramentas, então ela não tinha graxa, não estava suja, quer dizer, não estava contaminante. Então, graças a Deus, não ficou nenhuma sequela, nem cicatriz ficou. Mas ficou a lembrança da imprudência. Aí, a partir daí, eu desenvolvi outro método de trabalho. Porque naquela época, toca-disco, hoje, se a gente fala toca-disco, muitas pessoas nem sabem o que é. Mas eu tenho muita saudade dos LPs, tenho os meus guardados, né? Então, é isso que eu falo, a segurança. Agora, outra coisa. Quando você está trabalhando com determinadas máquinas, às vezes uma tico-tico, principalmente hobby, elas não costumam ser muito barulhentas, né? Mas se você vai trabalhar com uma serra circular, e aí você fala, eu vou cortar aquela madeira ali. O barulho dela, ela tem um decibéis alto, uma serra de bancada, uma serra de esquadria, e principalmente se você for trabalhar durante alguns minutos ou horas numa máquina dessa, num trabalho repetitivo, muitas pessoas esquecem desse equipamento pequenininho, porque muitos falam assim, eu não uso porque incomoda. A coisa pior que tem é você chegar numa certa idade e ter sido negligente com a sua audição e ter ela diminuída por excesso de barulho. Então não custa nada colocar, é um equipamentozinho leve, não incomoda, coloca no ouvido. Ele não diminui 100% do que você está ouvindo, mas ele diminui muito o barulho da máquina. Eles são silicones, não incomodam, né? Então também um equipamento, é considerado um equipamento de segurança. E como também todo produto tem o CA, né? Por incrível que pareça, esse é de uma marca muito conhecida, eu não vou citar o nome, mas não tem CA. Interessante, né? Deveria ter o número de CA na embalagem. Talvez, como isso aqui é uma coisa muito barata e a gente acaba perdendo demais porque ele é descartável, estraga, pode ser que se apagou, mas deveria estar gravado como nos óculos, está impresso no material, porque aqui está impresso no material, nunca vai se apagar esse número de CA. Neste aqui também está impresso, né? Nas luvas também são impressos a quente. Isso aqui não é tinta, é uma gravação a quente. Aqui também, olha, a gravação a quente. Então nunca vai se apagar, né? Então é coisa que deveria estar gravado também, né, na caixinha. Já que tem a marca da empresa aqui, que é uma empresa muito famosa, mas não tem um número de CA. Talvez pode ter se apagado com o tempo, porque como é uma coisa barata, isso aqui é coisa de R$1, quando eu vou eu já compro umas 10 pecinhas dessas, porque a gente está sempre estragando,
ela acaba às vezes saindo da linha aqui, então, ou começa a sujar, e aí você pensa, pô, um material desse no ouvido, sujo, pode dar uma informação, uma contaminação. Então, esse é um produto seguinte, semanalmente deve se jogar fora. E uma coisa que um professor meu do Senai sempre falava, ele sempre fazia a gente fazer um nozinho assim, e sempre acostumar a usar o nó em um ouvido, apesar que aqui eu já tinha feito um nó nesse aqui, ficou com 2 nós, vai ser. Mas o porquê isso? Porque se você tiver uma infecção em um dos ouvidos e você ficar revezando isso aqui, você acaba contaminando o outro com essa infecção que você tem aqui. Então é muito mais fácil você curar uma infecção de um ouvido do que dos dois, né? Então, amigos, eu estou retornando ao canal. Sempre trarei coisas sobre eletrônica, serralheria, marcenaria, bricolagem. Não vou falar que eu vou postar vídeos semanais, diários, quinzenais. Eu tenho uma meta. Quando eu cumprir essa meta, eu dobro a meta. Acho que já falaram isso. Então é isso que eu queria falar para vocês. É esse o que eu queria trazer hoje. E se gostaram, dá um ok aí e se inscreva no nosso canal para sempre receber as novidades do nosso canal. Muito obrigado, amigos. Até breve.